FDA aprova a primeira terapia gênica para tratamento de epidermólise bulhosa distrófica. Vamos direto para a pergunta para ver se vale a pena ler o texto. A pele é formada por dois tecidos unidos entre si. O mais externo é a epiderme e o mais interno é a derme. Qual é a origem da epiderme e qual é a origem da derme? Teve alguém aí que colocou exodérmica. Misericórdia, gente. Olha só. A pele, ela tem a camada de fora, que a gente chama de epiderme, e a camada mais interna, que a gente chama de derme. A epiderme, não é a resposta ainda, tá? A epiderme é formada por tecido epitelial estratificado, pavimentoso e, ao mesmo tempo, queratinizado. Então, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. E a derme é formado por tecido conjuntivo, que pode ser na camada papilar frouxo e na camada reticular denso, não modelado. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a origem embrionária. Origem embrionária, ele quer saber se tem origem ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica. O que a gente aprende? Que tudo que você passar a mão é de origem ectodérmica. Então, a epiderme tem origem ectodérmica. Enquanto que a derme é tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo tem origem mesodérmica, beleza? Questão que estava até tranquila, se você não escrever é exodérmica, né, Anja? Por que mutações genéticas no gene que codifica o colágeno tipo 7, que fazem as células não produzirem essa proteína ou produzirem proteínas versões que trabalham de forma errada, resulta em uma pele mais suscetível a trauma? Porque, olha só, ele está pegando um texto e está falando assim, ó, as mutações que acontecem no colágeno faz com que a célula não produza mais essa proteína, ou produz colágeno que trabalha de forma errada. E por que isso traz problema para a pele e a pessoa tem a epidermólise bulhosa? Porque o colágeno, ele é uma estrutura unitiva entre a epiderme e a derme. Deixa eu falar, me perguntaram aqui na mensagem privada também. Camila, a derme não seria endoderme, não? Não entendi. Poderia me explicar? Tem um macete que eu passo para os meus alunos, que é bom vocês decorarem, que eu acho ele muito bom. E te ajudaria nessa questão, por exemplo. Mas, de antemão, todos os tecidos conjuntivos são de origem mesodérmica. E a derme é tecido conjuntivo, então não teria como ser endodérmico. O que vocês vão fazer para poder saber? Tudo o que você passar a mão, passei a mão, esse sistema nervoso é de origem ectodérmica. Passei a mão no meu nariz, no meu olho, na boca, de região genital, região anal, onde seu dedo alcançar, e o seu sistema nervoso tem origem ectodérmica. Tem exceções, óbvio, isso é um macete não serve para tudo. Tudo que você abrir o seu corpo e conseguir pegar lá dentro, peguei intestino, esôfago, pâncreas, peguei, sei lá, pulmão, tá dentro. Isso é de origem endodérmica. E tudo que você passar no meio do caminho. Então, a pele eu estou encostando. Cortei a pele, vou ter que passar por vários locais até chegar ao meio. Então, você vai passar pela derme, você passa pelo tecido adiposo, por vaso sanguíneo, por músculo, por osso, por medula óssea. Tudo que estiver no meio do caminho, é de origem mesodérmica. E também o sistema urogenital, que apesar de estar dentro do seu corpo, tem origem mesodérmica, tá bom? Então, desse jeito você consegue resolver quase todas as questões que te perguntar. Quando você fala do epitélio, né? Então, quando você está falando da sua pele, da epiderme e da derme, elas são unidas por uma estrutura que nós chamamos de lâmina basal. E essa lâmina basal tem como constituinte o colágeno. Aqui fala de lâmina basal. E a lâmina basal tem como constituinte o colágeno. Se você não tem colágeno, você vai ter esse descolamento da epiderme com a derme. Então, a gente fala, o colágeno é uma estrutura presente ou constituinte da lâmina basal que une derme e epiderme. Ponto. Logo, seu mau funcionamento
traz consequências como a epidermólise bulhosa. Estou fazendo aqui rapidamente, tá? Traz consequências como a pele fragilizada. Eu escrever isso daqui. Bora para frente. A EDB está associada a um amplo espectro fenotípico, ou seja, você tem uma gama de variação. Existe dentro da genética o que nós chamamos de norma de reação. O que é norma de reação? Às vezes você tem o mesmo gene que eu tenho, só que em você ele expressa muito e em mim expressa pouco. Então você vai ser muito doente e eu pouco doente. A gente chama isso de expressividade gênica. E foi justamente isso que eles perguntaram. A EBD está associada a um amplo espectro fenotípico e de gravidade que varia desde uma ocorrência isolada de leve distrofia de unhas até formação generalizada de bolhas com cicatrização mutilante de mãos e pés, envolvimento extracutâneo grave e morte prematura. Se mandar uma questão dessa, já é a segunda vez que a Multivix cobra isso em discursiva e fala que tem uma doença genética com amplo espectro fenotípico, ele está falando de um conceito genético que a gente chama de expressividade gênica. Só que não adiantava você colocar expressividade gênica. Eles não aceitaram. Eles queriam que você escrevesse expressividade gênica variável ou expressividade variável. Deixa eu só trazer vocês para o mundo real, né? Porque tem muita gente que coloca vocês lá nas alturas, aí na hora da prova vocês levam um tapa na cara e volta achando que vocês são burros. Pelo amor de Jesus. Vocês acertarem as questões de química das últimas provas não lhe garante que você sabe tudo de química, porque química nas provas anteriores estava mais simples. Biologia nas provas dessas últimas provas, eles apertaram, antigamente, a Multivix apertava em química e afrouxava em biologia. Nas últimas 4 provas, eles apertaram em biologia e afrouxaram em química. Na prova de 2020 e 2021, eles afrouxaram em química e biologia. Só que agora, se vocês olharem até as objetivas, tanto da Serra, Cariacica, São Mateus, eles apertaram química de novo. E na última prova, biologia não estava simplesinha, não. E ela não estava numa correção simples. O que quer dizer? Que agora que passou a pandemia e todo mundo que fez ensino médio na pandemia, teoricamente, já saiu do ensino médio, a Multivix está voltando a ser a prova que era mais apertada. Então, se você tem foco para a Multivix, preste atenção. Vai fazer as provas anteriores. Ah, eu não vou fazer prova antes de 2020. Você vai sim. Tem uma semana inteira aí que você vai pegar para você ver e apertar. Porque a prova da Multivix, ela precisa ser vista no contexto geral. E vocês vão ver que as provas de 2020 para cá são provas que estão fora do padrão. Começou a voltar para o padrão agora com Serra, Cariacica e São Mateus, que não estavam provas molinho, molinho, não. Então a gente não sabe como que vai ser essa discursiva. Mas a última de biologia, a correção não estava super simples, precisava de conhecimento, diferente das anteriores, que era só analisar gráfico. E você precisava escrever corretamente, porque a correção foi muito severa. Tá falando assim, o que é a receita do bolo fornecido pela pomada para os pacientes? Tá falando aqui, vamos ver se a gente acha. Para fornecer a receita do bolo, a terapia gênica utiliza o vírus herpes simplex geneticamente modificado. O novo medicamento, a pomada, é considerado uma revolução porque atua fornecendo a receita do bolo para que a pele ferida produza o colágeno tipo 7, 567. Então, o que é a receita do bolo? É o gene. Gene e alelo são sinônimos. Qual é a receita do bolo? Eu colocar assim, é o gene e alelo, só que eu acho que o que eles mais implicaram é porque era para você ter colocado gene alelo com as instruções do colágeno 7 normal. Eu acho que se você tivesse colocado alelo normal ou gene normal, eles teriam aceitado. Se você tivesse colocado só gene ou só alelo, eles não aceitaram. A pomada utiliza qual vetor? O vetor é o vírus. A gente acabou de ver aqui, né? Olha só. Utiliza o vírus do herpes simplex tipo 1. Eu colocaria vírus do herpes simplex tipo 1 com o gene normal. Eu colocaria todas as informações. Eu acho que agora a gente terminou, né? Sim, porque o gabarito está aqui.